Prezados irmãos e prezadas irmãs, estamos diante de mais um estudo da Escola Bíblica Dominical da Igreja Evangélica Congregacional do Largo do Tanque. E hoje nós daremos continuidade ao nosso estudo do livro de João. E hoje vamos abordar o capítulo 20, que fala sobre a ressurreição de Jesus. Então vamos falar sobre cada versículo, que vai até o versículo 31. Mas antes de darmos início ao nosso estudo da Escola Bíblica Dominical, nós vamos dirigir a Deus em oração, pedindo a sua bênção para este momento. Senhor Deus e Pai, muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Obrigado pelas nossas vidas, a vida de cada um que vai assistir essa live através das redes sociais. Que o Senhor possa estar abençoando a cada um, a cada família, a cada lar, dando paz, saúde, alegria e repreendendo toda a força do mal. E nos abençoe neste momento, faça-nos compreender a Tua Palavra, que o Seu Espírito Santo possa nos ajudar a compreender e possa nos orientar a cada dia, Pai. É que nós te pedimos, já te agradecendo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Então vamos dar continuidade ao nosso estudo, e hoje no capítulo 20, lá no versículo 1, né? Porque na madrugada do primeiro dia da semana, sendo ainda escuro, Maria Madalena foi ao sepulcro e viu que a pedra foi removida da entrada. O que aparece Maria Madalena chegou antes das outras mulheres. Isso também está narrado em Mateus 28:1, Marcos 16:1 e Lucas 24:10. Ela, de quem Jesus havia expulsado 7 demônios, foi a última a chegar à cruz e a primeira a chegar no sepulcro. Já no versículo 2, correu ela e foi ter com Simão Pedro e com os outros discípulos a quem Jesus amava. Ele disse: tiraram do sepulcro o Senhor, e não sabemos onde puseram. Então, ali no versículo 2, os outros discípulos a quem Jesus amava era João. E o autor desse evangelho, que levaram o Senhor, e Maria Madalena tirou uma conclusão errada, e não sabemos. Havia outras mulheres com ela, conforme Mateus 28:1 e Marcos 16:1 e Lucas 24:10. Já no 3 e 4, diz: então Pedro saiu com outros discípulos e foram ao sepulcro. E os dois correram junto, mas os outros discípulos correram mais depressa do que Pedro e chegou primeiro no sepulcro. Quer dizer, João provavelmente correu mais apressadamente do que Pedro, porque era mais jovem do que ele. Já no versículo 5, abaixando-se viu no chão os lençóis de linho, mas não entrou. Então, ninguém iria roubar o corpo e deixar os lençóis enrolados e separados à parte. Já no versículo 6, chegou Simão Pedro, a quem o seguia, e entrou no sepulcro e viu no chão os lençóis. Quer dizer, esse verbo no grego descreve um olhar fixo, diferente do olhar comum, descrito no versículo 5. Pedro entrou no sepulcro para dar uma boa olhada. Ele examinou meticulosamente o lugar onde o corpo de Jesus havia sido colocado. Já no versículo 7, e o lençol que cobria a cabeça de Jesus, os lenços não estavam com os lençóis, mas enrolado no lugar à parte. Quer dizer, o lenço que estava na cabeça de Jesus estava à parte, como se um ladrão tivesse feito isso. O lenço foi enrolado e deixado à parte. A explicação para tal detalhe talvez seja o fato de Jesus não estar com pressa alguma para deixar o sepulcro, tendo tempo de deixar suas roupas bem dobradas. No versículo 8, finalmente entrou também o outro discípulo que chegara primeiro ao sepulcro e viu e creu. Quer dizer, o outro discípulo, e que todos crescem, seu apóstolo João, viu o sepulcro vazio e as roupas e creu que Jesus havia ressuscitado dos mortos. Só no versículo 9 e 10, ainda não havia compreendido que, conforme a Escritura,
era necessário que eles ressurgissem dentre os mortos. Quer dizer, os discípulos creram por causa do que viram no sepulcro, conforme o versículo 8. Não porque conheciam o texto bíblico do Antigo Testamento, que falava da ressurreição do Salvador, conforme Lucas 24, versículo 25 a 27. Jesus havia profetizado sua morte e ressurreição na presença dos discípulos, mas eles não entenderam o que eles estavam dizendo. Mais tarde, Jesus o ensinou como sua vida e sua morte cumpriam essa escritura. Quer dizer, isso estava tudo já no Antigo Testamento, através dos profetas. Isso quer dizer, nas escrituras. Mas mesmo assim eles não se compreenderam. Aí já no partir do versículo 10, então os discípulos voltaram para casa, quando Jesus aparece a Maria Madalena. Então, os discípulos creram por causa do que viram no sepulcro, certo? E mais tarde Jesus o ensinou com sua vida e sua morte, cumpriram as escrituras. Já no versículo 11 a 13, fala o seguinte: mas Maria ficou chorando fora, junto à entrada do sepulcro. Enquanto chorava, abaixou-se para olhar para dentro do sepulcro e viu 2 anjos vestidos de branco, assentados onde estivera o corpo de Jesus, um na cabeceira e outro nos pés. E os anjos perguntaram: mulher, por que choras? Ela respondeu: levaram o meu Senhor e não sei onde puseram. Quer dizer, Maria deve ter voltado com Pedro e João, mas ficou chorando fora, junto com o sepulcro. Depois que eles foram embora, o anjo, então, a princípio, mensageiro de Deus, e a mensagem que eles transmitiram a Maria e aos outros se encontra na íntegra em Lucas 24, versículo 4 a 7. Já no versículo 14, dentro disto isto, voltou e viu a Jesus ali em pé, mas não percebeu que era Jesus. Perguntou-lhe a palavra de Jesus: mulher, por que choras? E quem procuras? Pensando tratar do jardineiro, ela respondeu: Senhor, se tu o elevaste, dize-me para onde o puseste, eu irei buscar. Quer dizer, mas, vencida pela tristeza e cheia de lágrimas nos olhos, Maria não reconheceu Jesus a princípio, mas quando ele disse o nome dela, Maria reconheceu a voz. Então, o chama de Rabone, um termo em aramaico que João traduz para os seus leitores gregos. Rabone, em aramaico, significa meu Senhor, embora fosse comumente traduzido por mestre, devido ao seu equivalente no hebraico Rabi. Já no versículo 17 e 18, disse-lhe Jesus: não me detenhas, pois ainda não voltei ao Pai, mas vai ter com meus irmãos. E disse-lhe: eu volto para o meu Pai e vosso Pai, e o meu Deus e vosso Deus. Já no versículo 18, Maria Madalena foi e anunciou aos seus discípulos e viu o Senhor e disse: quem lhe falar essas coisas? Né? Quer dizer, tenha significa agarrar ou segurar. Maria queria abraçar Jesus ou segurá-lo, para que jamais perdê-lo novamente. Mas ele explicou que ela não podia ficar porque tinha que ir para o Pai. Como ele diz: meus irmãos, diz respeito aos discípulos, conforme lá no versículo 18. Jesus a enviou a eles para tal primeiro testemunho depois da ressurreição. Embora Maria fosse uma mulher, isto não impediu Jesus de encarregá-la para levar as boas novas aos apóstolos, conforme Marcos 16, versículo 11. Meu Pai é vosso Pai, palavras de Jesus. Deus é o Pai de Jesus e dos cristãos. Já no versículo 19, chegada à tarde naquele dia, o primeiro da semana, estando cerradas as portas do lugar onde estavam os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, pôs-se no meio dele e disse: paz seja convosco. Então Jesus chegou e pôs-se no meio deles, e a aparição de Cristo foi milagrosa, pois as portas estavam cerradas.
quer dizer, fechadas, né? Jesus, por ser Deus, podia realizar muitos milagres sem ter que mudar como homem. O corpo de Jesus aqui era um corpo físico, e o mesmo corpo que experimentava a cruz e o sepulcro. O diferencial agora é que o corpo de Jesus assumiu a imortalidade em incorruptibilidade, conforme 1 Coríntios 15, 53. Já no versículo 21, disse-lhe Jesus de novo: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu vos envio. Então, indica que os discípulos foram comissionados para continuar a obra de Cristo e não para começar uma nova. Já no versículo 22, dizendo isto, soprou sobre ele e disse, Jesus falando, recebei o Espírito Santo. Então, o ministério para o qual Jesus chamou os discípulos, fecha também Mateus 28, 16, 20 e Lucas 24, 47 e 49. Requeria poder espiritual. Essa frase se refere a uma preparação especial dos apóstolos que tornaria o fundamento da igreja no Pentecoste. Jesus sopra o Espírito Santo em seus discípulos. No Pentecoste, o Espírito Santo ungiu os cristãos em um só corpo espiritual. Ele tem o poder para dar testemunho de Jesus, conforme 1 Coríntios 12, 13. A maneira como o Espírito Santo foi recebido nos traz a memória do sopro de Deus que deu a vida a Adão, segundo Gênesis 2,7. No entanto, o tom aqui não é um espírito humano, mas o Espírito Deus vivo. Já no versículo 23, Jesus diz, aqueles aos quais perdoais os pecados são perdoados, aqueles os quais não perdoais lhes serão retidos. Quer dizer, os discípulos sabiam que a palavra de Jesus não lhe dava um poder para perdoar pecados, conforme Atos 8, 22. Eles estavam cientes que somente Deus podia fazer isto, conforme Marcos 2, 7. Nem os apóstolos ou a igreja têm poder de perdoar qualquer pecado, que seja, ou negar perdão a qualquer indivíduo. O que Jesus estava falando, na verdade, era da responsabilidade da igreja de anunciar o evangelho em todo o mundo, a fim que todo aquele que crê em Jesus possa encontrar o precioso dom do perdão, conforme Mateus 16, 19. Já no versículo 24 e 25, onde fala o título, Jesus aparece a Tomé. Ora, Tomé, chamado Dídimo, no 2,12, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, vimos o Senhor, mas ele respondeu, se eu não vi o sinal do escravo em suas mãos, e não puser ali o dedo, eu não puser as mãos no seu lado, de maneira nenhuma eu crerei. Quer dizer, Tomé não estava presente quando Jesus apareceu aos discípulos, estando ele escondido. Se não viu o sinal do escravo em suas mãos, quer dizer, foi isso que Tomé falou, que ele queria ver o sinal, né? Quando Jesus apareceu aos outros discípulos, ele mostrou a eles suas mãos e seu lado, conforme lá no versículo 20. Eles, com certeza, contaram isso a Tomé, daí a razão da exigência. Já no capítulo 26 e 27, 8 dias mais tarde, estava de novo os discípulos dentro da casa. E Tomé com eles, embora as portas estivessem trancadas, Jesus chegou e apresentou ao meio deles e disse, paz seja convosco. E apesar da desconfiança, Tomé estava com eles e não deixou o grupo nem foi excluído dele, conforme Romanos 14, 1. Já no versículo 28, disse-lhe Tomé, Senhor meu, Deus meu. Quer dizer, profundamente maravilhado, Tomé não somente acreditou que Jesus havia ressuscitado dos mortos, como também constatou que a ressurreição provava sua divindade. Já no versículo 29, então Jesus lhe disse, por que me viste, creste? Bem-aventurados que não viram e creram. Quer dizer, os que não viram e creram são todos que creem que Jesus, desde que ele ascendeu ao Pai, conforme 1 Pedro 1, versículo 8 e 9.
Já no versículo 30, Jesus operou na presença de seus discípulos muitos outros sinais miraculosos que não estão escritos nesse livro. E no versículo 31, este, porém, foram escritos para que creia que Jesus é o Cristo e o Filho de Deus, para que crendo tenha a vida no seu nome. Quer dizer, João aqui explica o objetivo do seu livro. Seu objetivo era convencer seus leitores que Jesus é o Cristo, o Messias que cumpriu a promessa de Deus feita a Israel. Jesus é o Filho de Deus e Deus em carne, e crendo nisso que recebemos a vida eterna, conforme João 1,12. Quer dizer, Jesus, veio para morrer por nós, pelos nossos pecados, nossas dores, nosso sofrimento, e dar a vida eterna. Então, ali mostra que Jesus fez muito mais milagres, mas não estão narrados no livro de João, mas que Jesus, na verdade, era o Filho de Deus, e ele é o único que podia perdoar os pecados do homem, que os discípulos receberam até o dom de te curar, te libertar, como muitas vezes de demônios, o coxo que foi curado e tudo mais, mas eles não tinham o poder de perdoar pecados, só Jesus mesmo. Por isso que todas as vezes nós pedimos perdão pelos nossos pecados a Deus em nome de Jesus, porque Ele é o único que tem poder para perdoar nossos pecados. E assim encerramos mais esse capítulo número 20, do livro de João. E semana que vem, no próximo domingo, falaremos do último capítulo do livro de João, que é o capítulo 21, que é onde Jesus aparece a alguns discípulos e tem ali, Jesus também interroga Pedro, e aí termina esse estudo do livro de João. Praticamente parece que nós vamos ter um estudo no próximo trimestre sobre missões. Ainda vou confirmar com o pastor, mas a princípio vai ser um estudo de 14 capítulos, que justamente vamos terminar o último capítulo no dia 31 de dezembro. É quando encerra a nossa revista. Mas isso ainda está para ser confirmado ainda. Mas até domingo que vem, no último capítulo do livro de João, eu falarei qual seria a próxima lição, que está naturalmente seria esse estudo dessa revista que fala sobre missões. Então vamos agradecer a Deus, pedir a bênção de Deus para as nossas vidas e pedir para que Deus nos abençoe e que venha converter os nossos entes queridos, nossos familiares, parentes, nossos amigos, para que eles creiam em Jesus, e peçam perdão pelos seus pecados, se arrependam e que possam assim ser curados, ser libertos e possam ter seus pecados perdoados. Então vamos agradecer a Deus e pedir a sua bênção. Meu Pai, muito obrigado por mais esse dia, obrigado por esse estudo, obrigado pelo livro de João, no qual, Senhor, foi escrito por homem, mas inspirado por Ti, pelo Teu Santo Espírito, e que fala de toda a história ali, desde o nascimento de Jesus até a sua ascensão aos céus, Senhor, onde Ele está à direita de Deus Pai, intercedendo por nós, perdoando os nossos pecados, livrando-nos do mal. Ó Deus, abençoe nossas vidas, nossa mente, nosso coração, que o Seu Espírito Santo faça-nos compreender que Jesus é o caminho, a verdade e a vida, que o Senhor possa abençoar cada família com a cura dessa enfermidade, com a paz no lares, pois porventura se tiver alguém oprimido, deprimido, com tristeza no coração, coloque alegria, coloque a paz, Senhor, para que possam ser abençoados, Senhor. Livra de todo mal, tenha um domingo frutífero, abençoado, uma semana próspera, abençoe todos os nossos familiares, nossos parentes, nossos amigos, e que sejamos luz para essas vidas, Pai. Seja conosco e nos abençoa. É que eu te peço, já te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Então, irmãos, até a próxima semana,
que daremos continuidade aí o encerramento do livro de João, no seu capítulo 21. E fiquem com Deus e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus.